Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 26 de março de 2022. Eu vou falar hoje não sobre especificamente os acontecimentos táticos na guerra da Ucrânia, mas vou falar o que a guerra na Ucrânia influi no mundo, o que ela define no mundo, ou talvez redefine no mundo, né? O que é isso? Perdão, o que é esse divisor de águas? Inicialmente quero pedir a vocês, convidá-los a inscreverem-se no canal, dê um like, tenho certeza que você vai gostar, e compartilhe com suas redes sociais. O que você vê aqui, você não vê em outros canais. A guerra na Ucrânia, na minha avaliação, é certamente uma tragédia humanitária, acho que não só na minha, mas do mundo em geral. Mas não é por isso que chamou a atenção no mundo. Do ponto de vista geopolítico, a guerra na Ucrânia é potencialmente um divisor de águas, como é o título que eu chamei. Isto é, se na unidade político-militar europeia perdurar, eu acho que vai perdurar, o Putin conseguiu unir a Europa, que estava meio sem dar uma função para a OTAN, criando um novo modelo de Europa e redefinindo o funcionamento do sistema global, inclusive não só para a OTAN, mas para a União Europeia e para o mundo em geral. Uma questão também é se a visão do mundo da China também mudará, à medida que busca um novo entendimento com os Estados Unidos da América ou se torna mais distante deles. Os russos travaram uma guerra surpreendentemente pobre até agora, na Ucrânia, é uma afirmação que eu faço sem nenhuma dúvida. Vocês sabem por quê, principalmente os que têm acompanhado os meus vídeos. Especialmente quando você considera os objetivos que o Putin, o ditador, tinha. Garantir a Ucrânia como um amortecedor do Ocidente e demonstrar o poder russo como uma força a ser reconhecida. Até agora, a guerra fez exatamente o oposto. Em alguns casos, isso é superável. No Afeganistão, Iraque e Vietnã, por exemplo, os Estados Unidos da América não conseguiram impor a sua vontade e foram vistos por alguns como uma potência em declínio. A diferença é que esses países não eram essenciais para a segurança americana, mas na visão do ditador russo Putin, a Ucrânia é vital para a Rússia. Então, agora a Rússia está procurando reforços da Síria, Bielorrússia, do grupo Wagner, que já estão lutando lá, tem contratando mais gente, e assim por diante. Mesmo que Moscou encontre participantes dispostos, leva tempo para transportar tropas, familiarizá-las com o campo de batalha e inseri-las na estrutura de combate. E mesmo que Moscou consiga fazer todas essas coisas, ainda pressagia um conflito longo e prolongado. Na minha opinião, a necessidade da Rússia de recrutar tropas estrangeiras indica um fracasso dos comandantes russos, uma fraqueza no treinamento e motivação das tropas e problemas logísticos. A invasão russa na Ucrânia aproximou os Estados Unidos à Europa, mais do que antes, e fortaleceu a liderança americana na OTAN e União Europeia. O combate contínuo e a brutalidade que a Rússia agora parece pensar que são necessários e está fazendo para derrotar a Ucrânia, e violando direitos humanos e fazendo crimes de guerra, apenas fortalecem o sentimento anti-russo na Ucrânia. Inclusive nas regiões onde o ditador sanguinário, assassino Putin, considerava como russas, por causa do idioma russo, que era predominante. Também está dando aos países civilizados mais vontade de continuar fornecendo ajuda à Ucrânia, quer militar, quer econômica, e a receber os refugiados sem barreiras para a entrada deles na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá, entre outros, inclusive no nosso amado Brasil. É difícil pensar em um resultado para a Rússia além do uso de armas de destruição em massa, que deixa o Ocidente preocupado com a Rússia como uma grande ameaça. Isso não se deve apenas ao fraco desempenho da Rússia no campo de batalha. O status de grande potência é parcialmente militar e parcialmente econômico. O produto interno bruto da Rússia em 2020 foi de aproximadamente 2 trilhões de dólares. E isso muda a nossa compreensão do mundo onde a Rússia era considerada grande potência, devido à sua força militar, aceitando uma economia fraca. Porque se considerarmos os Estados Unidos da América com 24 trilhões de dólares de PIB no mesmo ano, e com sua poderosa força militar, a Rússia não era e não é potência de nada, e a sua campanha na Ucrânia prova que não tem capacidade militar, mesmo que o ditador assassino diga o contrário.
Semanas antes do início da guerra, a China buscou uma aliança com a Rússia porque precisava de amigos diante da enorme estrutura de alianças dos Estados Unidos da América, que ia do Japão à Índia. Isso foi exatamente quando foi a abertura dos Jogos de Inverno, quando Putin esteve lá e encontrou-se com Xi Jinping. Como eu mencionei, a China não tem aliados significativos, exceto o Paquistão, que em termos de geopolítica mundial não é significativo. A China sabia que não poderia fornecer apoio econômico à Rússia. Ela tem seus próprios problemas para administrar, mas no mínimo a China precisava de algum alívio que esperava conseguir ao aproveitar o poderio militar russo para forçar os Estados Unidos e a Europa a recalcular a ameaça que as sanções contra contra ela, China, representam. Além do aspecto militar, a Rússia se beneficiou da possibilidade do apoio financeiro da China, ou pelo menos da impressão que tiveram os credores de que a China estava apoiando a economia russa. Era óbvio que a capacidade da Rússia de contribuir com força significativa para um campo de batalha chinês era limitada, assim como a disposição da China de adotar uma economia russa fraca. A aliança tinha o poder, pois afinal a China tem 14 trilhões de dólares de PIB. Então, comparando com a Rússia economicamente é fraca perto da China. A aliança tinha o poder de incutir medos naqueles a quem eles tinham medo. A aliança ainda existe retoricamente, mas a possibilidade de apoio real, não. A Rússia já foi prejudicada por ações econômicas dos Estados Unidos e de seus aliados. E a China está nessa conjuntura econômica. Não se pode dar ao luxo de cair na armadilha em que a Rússia está fazendo qualquer apoio militar que estaria também em conflito com as sanções. Simplificando, né, nessa questão da China, a Rússia é um passivo para a China. A decisão de Pequim, do governo chinês, de anunciar a sua aliança com a Rússia, na minha opinião, ela foi baseada no conhecimento da invasão russa que Putin informou a Xi Jinping quando da abertura dos Jogos de Inverno. Isso tornou uma aliança atraente para a China, enquanto ela acreditava que a Rússia era capaz de uma vitória rápida e fácil, em que, em teoria, forçaria o Ocidente a reconsiderar sua posição também sobre a China, que poderia talvez replicar a estratégia russa, onde? Lá em Taiwan. E agora a China está vendo que não é bem assim. A incompetência da Rússia forçou a China a fazer todo o possível para se recuperar, né? E, portanto, precisa reconsiderar seu relacionamento com os Estados Unidos da América. Sua aliança com a Rússia não deu frutos, nem é provável que dê. Os Estados Unidos e a Europa desenvolveram um modelo de guerra econômica que, se aplicado à China, pareceria extremamente prejudicial a ela. A estratégia de curto prazo da China, então, é parecer confiante, mantendo seu apoio retórico à Rússia e criticando os Estados Unidos da América, enquanto ela considera seu próximo passo. Notadamente, por causa do fracasso da Rússia, Taiwan não é a bola da vez. A China viu em primeira mão que as guerras podem dar errado e, portanto, uma invasão de Taiwan é algo a ser evitado por enquanto. Se pensarmos nas grandes potências do mundo, normalmente listamos os Estados Unidos da América, a Europa, a China e a Rússia. A Rússia terá problemas depois dessa guerra na Ucrânia, a menos que faça algo surpreendentemente eficaz. Mas, como ela está fazendo, mesmo que ganhe a guerra, mesmo que ocupe toda a Ucrânia, com essa violação de direitos humanos, fazendo crimes de guerra em nome do ditador Vladimir Putin e do seu exército, não vai conseguir. A Europa é uma grande potência se estiver unida militar e economicamente. E o medo da Rússia se dissipou. Hoje viram que a Rússia não é aquilo que todo mundo achava, aquelas ameaças que o Vladimir Putin fazia. Né? Ela está sendo derrotada pela Ucrânia. Os exércitos da Rússia não se movem mais. A China ainda é uma grande potência, embora com um exército não testado, e uma economia problemática. Por enquanto, só os Estados Unidos que são a potência que continua grande economicamente e militarmente. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Hoje eu não quis dar um enfoque tático das coisas, dos acontecimentos,
até para aliviar um pouquinho, porque vou fazer, sinceramente, cansa, desgasta de ver aquela massacre de seres humanos feitos pela Rússia, sabe? Às vezes é difícil de aguentar o nervosismo, o estresse que isso causa. Mas vou continuar fazendo essa cobertura, as minhas análises geopolíticas sobre as questões do dia a dia da Ucrânia, inclusive a nível tático, vou continuar mostrando muita coisa, como estou mostrando hoje. Mas hoje essa visão para o fim de semana, para a gente pensar e refletir sobre o caso, essa visão estratégica de como ficará o mundo após essa guerra e de como as relações entre os países vão, de fato, caminhar para que lado vão. Muito obrigado a todos. Se você chegou até aqui assistindo esse vídeo, dê o like, tenho certeza que você gostou. Inscreva-se no canal, preciso de você inscrito no canal. Ajude o canal a crescer. Compartilhe com suas redes sociais. Muito obrigado a todos. Vamos rezar pela Ucrânia, pelo Brasil, pela paz no mundo. Vamos rezar pelos mortos assassinados pela Rússia. Vamos ajudar os refugiados ucranianos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia e o Brasil mais uma vez. Paz e bem.